Você foca tanto no leito da ferida, mas está esquecendo do mais importante, que são as bordas da ferida. É preciso lembrar que a cicatrização acontece também pelas bordas da ferida. Então, aquela contração tecidual e a reptilização, o fechamento total da ferida vai acontecer da borda para o centro. Então, se tem a presença de algum tipo de borda inviável, como por exemplo a maceração das bordas, essa ferida simplesmente não vai cicatrizar. Por isso que nesse vídeo eu quero te ensinar como tratar a borda da ferida com maceração e assim acelerar o processo de cicatrização, e também como fazer a proteção dessas bordas e, é claro, evitar a maceração. Assim como eu fiz com esse meu paciente aqui, que tinha a borda macerada, eu fiz o gerenciamento correto e cheguei nesse resultado em tão curto tempo. Então vamos lá. Antes de falar sobre a proteção da borda da ferida, eu vou te falar sobre como tratar a borda com maceração. Primeira coisa que a gente precisa entender: como que é que a maceração se forma na borda e como que nós vamos avaliar se a borda está ou não macerada. Faz sentido? Então, a maceração, que nem está aqui nessa ferida, ó, vou deixar aqui e vou te explicando. A maceração, ela é o amolecimento da pele ao redor da ferida, causada pelo excesso de umidade no local. Então, a maceração é quando a borda da ferida fica com esse aspecto amolecido, essa coloração esbranquiçada, então esse tecido branco e úmido ali ao redor da ferida. E o que está provocando isso? O excesso de umidade ali no local. Então, se eu entendi isso, se eu aprendi a avaliar, se eu sei o que causa é o excesso de umidade, fica mais fácil da gente saber como tratar a borda macerada. Por quê? Nós vamos tratar a maceração tratando a causa dessa maceração. Então, se tem a presença de umidade excessiva, de onde está vindo essa umidade? Alguns caminhos aqui. Primeiro, produção excessiva de exudato. Então, a ferida está produzindo grande volume de exudato e esse exudato não está sendo gerenciado da forma adequada. Então, essa é uma primeira causa da maceração. Outro caminho, né, de onde pode vir esse excesso de umidade: a indicação errada da cobertura. Então pensa na situação que a ferida está apresentando grande quantidade de exudato, é uma ferida que já tem muita umidade, aí você vai lá e coloca, prescreve, indica hidrogel. O hidrogel, ele é a água, ele é úmido, então você vai colocar mais umidade numa ferida que já está úmida. Então não. Então o uso errado, a indicação errada da cobertura também é uma causa da maceração. Outra causa, agora sim, o uso errado das coberturas. Vou ser mais clara aqui com você. Por exemplo, você indicou o hidrogel. Aí sim, nesse momento, a indicação está correta. Só que você, ou o cuidador, ou o familiar do paciente, está aplicando o hidrogel do jeito errado. Está aplicando o hidrogel na borda da ferida. Então, esse excesso de umidade trazido pelo hidrogel pode provocar uma maceração. Inclusive, isso estava acontecendo com o meu paciente. Como eu fazia atendimento domiciliar, eu orientei a filha a forma correta de utilizar, só que ela estava aplicando o hidrogel na borda da ferida e acabou evoluindo para uma maceração que depois eu tive que corrigir no meio do caminho, tá? Então, grande quantidade de exudato produzido pela ferida, indicação errada da cobertura, o uso, a aplicação errada dessa cobertura podem levar a maceração. E uma outra fonte de umidade, sabe qual é? O tempo de troca errado dessa cobertura. Vou me explicar melhor. Vamos supor que você foi lá, avaliou a ferida, tem grande quantidade de exudato, você fez a indicação de utilizar uma hidrofibra. Só que essa hidrofibra não está sendo trocada no tempo correto. A placa está saturando e você não está trocando. Isso pode macerar a borda da ferida, tá? Então, para resumir essa questão aqui da causa, a causa da maceração é o excesso de umidade. Sendo que esse excesso de umidade pode provir de várias fontes que eu já citei aqui para você. A grande quantidade de exudato, o uso errado da cobertura, a indicação errada da cobertura e não trocar a cobertura no tempo adequado.
adequado. Aí, entendido isso, vamos falar do tratamento e depois vamos falar da proteção dessa borda. Então, como que a gente trata a ferida que está com a borda macerada? Tratando a causa. Eu preciso corrigir a causa dessa maceração. Então, por exemplo, se a causa do excesso de umidade é a grande quantidade de exudato, eu preciso utilizar o quê? Coberturas absorventes, justamente para fazer o gerenciamento desse exudato. Aqui eu tenho, por exemplo, a placa de hidrofibra é uma opção, uma espuma é uma opção, as fibras poliabsorventes também é uma outra opção. Então eu preciso fazer o gerenciamento adequado desse exudato para auxiliar no tratamento da maceração, beleza? Agora, vamos lá, vamos falar de proteção dessa borda. Então vamos partir do princípio que eu estou atendendo meu paciente, onde quer que seja que você está atendendo, a borda ainda está íntegra, a borda da ferida não tem sinais de maceração. Então como que eu posso prevenir para que essa borda não evolua para uma maceração e assim atrase a cicatrização? Bom, primeira coisa, a aplicação correta da cobertura. É assim que você vai proteger essa borda. É assim que você vai prevenir a maceração. Aplicando a hidrofibra do jeito certo, aplicando a placa de alginato do jeito certo, aplicando o hidrogel do jeito certo para não macerar essa borda. Inclusive, se você quer aprender sobre coberturas, sobre tudo sobre tratamento de feridas e também como empreender nessa área, já me segue aqui nesse perfil, nesse canal, né? Então comece a me seguir e também já deixa o seu curtir para esse vídeo ser mais entregue para mais profissionais, tá? E aí, outra coisa, né? Então, a aplicação correta das coberturas é a primeira forma de você evitar a maceração dessa borda. Mas, o que mais você pode fazer para proteger essas bordas? Hoje no mercado nós temos produtos específicos para isso. Então, nós temos tanto o creme barreira, e existem várias marcas hoje disponíveis no mercado, tá? Aqui eu tô com algumas delas. O creme barreira, mas também nós temos o spray barreira, que também, olha só, a infinidade de marcas que tem hoje disponível no mercado, tá? Mas o que é importante aqui? Independente se você escolher o spray barreira ou se você escolher o creme barreira, o objetivo, a função desses produtos é exatamente a mesma. Quando você aplicar ali na pele íntegra ao redor da ferida, esses produtos eles criam uma camada impermeável e isso então vai proteger a borda, a pele, o extrato córneo da pele contra esse excesso de umidade, tá? Então, agora, inclusive, eu vou te mostrar aqui, deixa eu pegar um aqui para te mostrar como que forma essa película. Ó, vou colocar aqui, inclusive, na minha mão. Ele tem um tempo, tá? Que precisa para secar, no caso de você estar utilizando o spray. Tá vendo que ainda tá úmido? Tá? Então, ele tem um tempo. E aí, ó, cada marca vai depender da marca para marca. Eu confesso para vocês que eu gosto muito de utilizar essa daqui. Eu vou abrir, inclusive eu ganhei, mas eu vou abrir aqui junto com você, porque eu quero te mostrar a diferença de marca para marca no que diz respeito ao tempo de secar a película. Então aqui, ó, perceba que ela ainda tem uma certa umidade. Já tá formando a película, olha só, agora dá pra ver perfeitamente. Já tá aqui formando essa película, mas ainda, ó, ainda tá úmido, tá? Então precisa de um tempo maior para secar. Agora eu vou aplicar nessa outra mão aqui, ó, essa outra marca aqui, que normalmente é a que eu utilizo. Eu dei as duas borrifadas igual eu dei aqui. Ó, ó. Aqui, percebe? Ela já secou. Não tem nada de resíduo aqui no meu dedo, tá bem? Então, já secou, ó, nada, absolutamente nada de resíduo. Já secou e já formou a película. Agora aqui, ó, tá vendo? Ainda tá secando, mas já tem a formação da película, tá? Então, essa é, melhor dizendo, a função do spray barreira, assim como do creme barreira, que é aplicar, criar essa película protetora e proteger essa pele, proteger esse extrato córneo do excesso de umidade e assim, claro, prevenir a maceração. E eu vou te dar uma dica extra
sobre a aplicação do creme barreira. Quando você for aplicar o creme barreira na pele íntegra ao redor da ferida, você vai aplicar uma pequena quantidade. Você não precisa encher, lotar, aplicar muito creme barreira na borda, não. Normalmente, ó, você pode colocar aqui, eu faço assim, ó, lógico, com a mão enluvada, a pele preparada, tá? Então você coloca uma pequena quantidade na ponta do seu dedo, com a luva limpa, pelo amor de Deus. E aí, ó, você vai aplicar, vou aplicar até aqui no canto, ó. Você vai aplicar na pele íntegra ao redor da ferida essa pequena quantidade. E a dica é essa, até ficar transparente. O creme barreira tem que ser aplicado em pequena quantidade. Você espalha ele ao redor da ferida até ficar transparente, porque assim ele forma a película protetora, tá bem? Eu espero sinceramente que esse vídeo tenha te ajudado. Inclusive eu já deixei aqui, ó, um outro vídeo preparado para você, selecionado, que eu explico sobre o uso do soro fisiológico e sobre a limpeza da ferida. Então, ó, já vai lá e assistir.